Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Oséias reina em Israel. Isso mesmo. Oséias, ele era filho de Elã. E ele começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, que era rei lá em Judá. Ele reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governavam Israel antes dele. Salmaneser, que era rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributo. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria. Depois de pagar tributo anual, ele pediu ajuda a So, que era rei do Egito. E quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel. Isso mesmo que você ouviu. Durante 3 anos, cercou a cidade de Samaria. E por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e exilou Israel na Síria. Criou um assentamento para eles em Elã, ao longo das margens do rio Abor, em Goza, na cidade da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram a outros deuses, isso mesmo, pecaram contra o Senhor seu Deus, que o havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder de Faraó e do rei do Egito. Seguiram práticas de nações que o Senhor tinha expulsado diante deles, bem como a prática introduzida pelos reis de Israel. As coisas que não eram corretas diante do Senhor seu Deus, eles construíram santuários idólatras, isso mesmo, em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murária. Ergueram colunas sagradas, postes ídolos a Sera no alto dos montes, queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado. Os israelitas praticaram muitos atos perversos, que provocou a ira de Deus. Adoraram a ídolos, apesar das advertências claras de Deus contra isso, não é? Repetidamente, o Senhor enviou profetas, em outras versões videntes, né? É a mesma coisa, para advertir não só Israel, mas Judá, com as mensagens: afaste-se de seus caminhos e obedeça aos mandamentos e decretos da lei que o Senhor ordenou aos seus antepassados, que lhe foi entregue por meio do seu servo Moisés e dos profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto os seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram os decretos, as alianças, adoraram a ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo de nações ao redor, desobedeceram a ordem do Senhor para que não os imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, fizeram bezerro de metal, ergueram postes de Acera, adoraram a Baal, aos astros do céu, chegaram a sacrificar seus próprios filhos e filhas no fogo, né? Sacrifícios a Moloque, consultaram adivinho, praticaram feitiçaria, fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. E o Senhor se indignou muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. E nós podemos ver que o rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, da Ava, e de Amate, de Sefarvaim
e estabeleceu na cidade de Samaria no lugar dos israelitas. Então, levou muitos israelitas cativos para a Babilônia, né? E trouxe babilônicos para ocupar o território de Samaria, né? Que era a capital. Assim, chegaram os estrangeiros e não adoravam ao Senhor, de modo que o Senhor mandou leões para matar alguns deles. Por isso, enviaram mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para a cidade de Samaria não conhece o costume do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-lo, porque não conhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará os novos habitantes aos costumes do Deus da terra. E um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente a Deus. Gente, olha só, os israelitas se recusaram a adorar a Deus, foram levados para a Babilônia. Babilônicos vieram morar no território deles e foram ensinados a adorar a Deus. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-lo, ou seja, queriam adorar a Deus, mas continuavam adorando aos seus deuses particulares, né? Em toda a cidade onde habitava, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os babilônicos adoravam a imagem do deus Sucote-Benote. Os de Cura adoravam o deus Nergal. Os de Amate adoravam o deus Acima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartaque. E o povo de Serfavaim até queimava os seus próprios filhos como sacrifício aos deuses de Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam ao Senhor, mas também nomearam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício no lugar de culto. E embora adorassem ao Senhor, continuava a seguir os seus próprios deuses, os seus costumes das suas nações de origem. Até hoje continua com as suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente ao Senhor e obedecer aos seus decretos e estatutos, leis e mandamentos que o Senhor Deus deu aos descendentes de Jacó, cujo o nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem a outros deuses, nem se prostem diante deles, não sirvam, não ofereçam sacrifício, adorem somente ao Senhor que o tirou da terra do Egito com grande força e braço poderoso. Curvem-se somente a ele e ofereçam sacrifício somente a ele. Então, nenhuma novidade. Deus falou, repetiu, tornou a falar essa mesma advertência, né? De que eles não se contaminassem, de que eles não adorassem a outros deuses, né? Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com as suas práticas antigas. Assim, embora os novos habitantes da terra adorassem ao Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje, esses descendentes fazem essas mesmas coisas. Agora vamos refletir sobre isso. Não dá certo. A palavra diz que você pode adorar um e aborrecer ao outro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Será que hoje ainda acontece isso? Acontece. Tem gente que quer adorar a Deus, até reconhece Deus como Deus Todo-Poderoso, mas quer ter os seus ídolos particulares. Servem a Deus pela metade. Triste isso, não é? Pois bem, consequências há e muitas. Capítulo 18, nós vamos ver Ezequias surgindo
no nosso cenário de reis. E Ezequias era filho de Acás, ele começou a reinar em Judá, no 3º ano do reinado de Oséias. Então, Reino Norte foi levado para cativo, né? Samaria está ocupada, né, pelos babilônicos. Então, o exílio babilônico já começou no reinado norte, que a capital era Samaria, que já foi invadida. Então, temos ali 10 tribos de Israel, né? O território deles foi totalmente tomado. E continua ainda vivendo a sua vida o reino de Judá, reino sul, isso mesmo. E aqui, nesse momento, quem entra em cena para reinar sobre o trono de Judá? Ezequias, isso mesmo. E ele reina em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, né? Lembrando que Oséias foi levado cativo para a Babilônia. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu o santuário idólatra, quebrou colunas sagradas, derrubou os postes de Acera, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia erguido. A serpente de bronze ainda existia. E tinha muita gente cultuando, adorando essa serpente. E aí Ezequias foi lá e acabou com essa serpente, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava, deram até um nome para ela, sabe qual que era? Neustan, era o nome que deram para ela. Então, Ezequias confiava no Senhor Deus de Israel, e não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Olha que coisa mais linda, não é? E é sobre isso que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Grande aprendizado nós vamos ter com a figura de Ezequias aqui. E aí o texto fala aqui que assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Olha que coisa mais linda, gente. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar a sua vida a Ele. Vale a pena adorar somente a Ele. Ezequias nos mostra aqui, mais uma vez, os benefícios daquele que é fiel para com Deus, né? O Senhor é fiel para com os seus filhos. E aí nós vamos ver que rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza, no seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elã, que era o rei de Israel, Salmanasser, que era rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e o 9º do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou o israelita para a Síria e colocou em assentamento em Gala, ao longo da margem do rio Abor, né? Encheu de babilônicos, né? Isso aconteceu porque eles não ouviram e nem obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança. E todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que eles deveriam obedecer, eles não obedeceram. E aí nós vamos ver que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, ele era rei da Síria e ele vai atacar a cidade fortificada de Judá e a conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria em Laquis: cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir.
O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar a quantia de Ezequias, usou toda a prata que guardava no templo do Senhor e os tesouros do palácio. Arrancou até o ouro da porta do batente do templo do Senhor, que ele havia coberto de ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria enviou de Laquis, seu comandante-chefe, ao campo e um porta-voz a Jerusalém. Os assírios se posicionaram do lado do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho do campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles: Eliaquim, que era filho de Uquias, o administrador do palácio; Seba, que era o sacerdote da corte; e Joá, que era filho de Asaf, o historiador do reino, né? 3 representantes do rei. O porta-voz do rei assírio mandou transmitir a mensagem a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: em que vocês confiam? Em que lhe dá tanta segurança? Pensa em meras palavras pode substituir a experiência e a força militar com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele, os abrigou todos em Judá e Jerusalém e adoraram somente ao altar em Jerusalém? Vou lhe dizer uma coisa: faça um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos que forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los, né? Então, aqui Senaqueribe começa a afrontar o rei de Judá, Ezequias, né? Então, nós vamos ver que essa notícia, o porta-voz, no entanto, responde: vocês pensam que o meu senhor enviou esta mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, porque quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, para que todo o povo ouvisse esta mensagem, né? Porque a língua predominante naquela época era o grego, mas as pessoas mais simples falavam o hebraico, né? Que era a língua nativa. Então, o que ele faz? O porta-voz grita a todos os pulmões tudo que ele falou em hebraico, né? Para intimidar o povo. E sabe o que ele diz? Não deixe que Ezequias minta, engane vocês, ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Não deixe que ele convença vocês a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará e essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvido a Ezequias, estas são as condições do rei da Síria, né? Então você vê aqui que Senaqueribe, ele se achava o próprio Deus na terra, não é? Então ele traz afrontas, né? Ele intimida e várias vezes ele vai dizer aqui: não deem ouvido a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará. Mas o povo vai permanecer em silêncio e não vai dizer uma palavra sequer, pois Ezequias já havia ordenado para eles: não responda à provocação. E quando o rei Ezequias ouviu esse relato, ele rasgou as suas roupas, vestiu de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos eles vestiram pano de saco. E foram ao profeta Elias, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o Senhor, o rei de Ezequias: hoje é dia de angústia, insulto e humilhação. E como quando a criança está prestes a nascer,
mas a mãe não tem força para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido a nossa voz, né? A voz também do porta-voz do rei da Síria, que enviou para desafiar o Deus vivo. E aí, depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram essa mensagem ao profeta Isaías, nós vamos ver essa mesma história sendo relatada lá, isso no livro do profeta Ezequias. Pois bem, relataram tudo ao profeta Ezequias e ele respondeu: diga ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos e a mensagem do rei da Síria que ele lançou sobre vocês. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria e ele receberá notícias que farão voltar para a sua terra. É isso mesmo. E aí, esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, engane com promessas de Jerusalém. Sabe o que é isso? Novo mensageiro do rei da Síria, mandando esta mensagem ao rei, né? Intimidando o rei mais uma vez. Acaso os deuses das outras nações, como Goz, Arã, Rezefe e o povo de Éden, que estava em Telazar, os deuses deles pôde livrá-los? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu com o rei Amate, o rei Arcape, o que aconteceu com reis de Safraim, Rena e Ivã. Depois que Ezequias recebeu a carta, com esta nova mensagem, ele leu e ele subiu ao templo do Senhor e se estendeu com a cara no pó diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus, e todos os reinos da terra, sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve, e abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe desafiou o Deus vivo, né? Então ele faz essa oração poderosa, né? E aí, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder deste rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu és o Senhor. Esta oração é linda de Ezequias, porque mostra, né, que a palavra que nós lemos, né, do nosso versículo do dia, que ele se apegou ao Senhor, ele se apegou mesmo. Em todos os momentos, ele sabia que o que ele precisava vinha de Deus, né? E aí nós vamos ver que Isaías, né, que era filho de Amós, vai mandar essa mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a tua oração a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria, e o Senhor proferiu esta palavra contra ele. As filhas virgens de Sião o despreza e ri de você. E aí ele continua: a quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem se levantou a sua voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, você desafiou o você desafiou o Senhor. Disse: como os meus numerosos carros de guerra, eu conquistei os montes mais elevados, cortei os cedros, né? Então toda a vanglória, na verdade, do rei Senaqueribe foi uma afronta para Israel, mas muito mais. Ele afrontou o próprio Deus. E Deus fala assim para ele: mas eu conheço bem. Sei onde está, sei das suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim e por causa da sua raiva contra mim e de sua arrogância que eu mesmo vi. Porei a minha argola em seu nariz e o meu freio na sua boca e o farei voltar pelo mesmo caminho que você
veio. Essa foi. Então Isaías disse a Ezequias: esta é a prova que as minhas palavras são verdadeiras. Nesse ano vocês comerão somente o que crescer por si. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas ao terceiro ano, semeie e colhe, e cuide de suas videiras e coma dos seus frutos, né? O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso aconteça, né? E aí nós vamos ver que o rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho de onde veio e não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra, por causa do meu servo Davi, defenderei a cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio, matou 185.000 soldados assírios. E quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte e encontraram os cadáveres por toda parte, então Senaqueribe, rei da Síria, se levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu Deus, chamado Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e o outro filho, Esaradom, se tornou seu sucessor na Síria. O fim de Senaqueribe. Você vai ver essa mesma narrativa lá no livro de Ezequias e nós vamos novamente relembrar esse feito extraordinário de Deus em favor do seu povo. Amanhã nós falaremos sobre uma doença que vai acometer o rei Ezequias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, dizemos que é Teu, Senhor. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti a nossa vida e sabemos que se apegarmos a Ti, Senhor, seremos bem-sucedidos na nossa jornada. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.